Fala trader, seja muito bem-vindo à parte 2 desse vídeo, onde a gente está te ensinando como é que você faz a sua declaração de imposto de renda com base em ativos no exterior, cripto, forex, CFDs, índice, ações também em termos de CFDs, né? Em termos de day trading, é aqui que você vai achar a maior parte das suas perguntas a respeito disso respondidas, tá? Então a gente já teve a parte 1, se você não viu ainda, volta nesse vídeo que vai estar aqui no card e assiste, porque é importante você ter essas definições antes de você assistir essa parte 2, que é a continuidade dessa aula, e na sequência a gente vai ter a parte prática, tá bom? Então não se esquece de seguir o canal, compartilhar essa informação com alguém que você acha útil e ligar aqui o seu sininho, porque a gente ainda vai lançar. Se já estivermos lançados, vai aparecer aqui já conectado na descrição do vídeo ou um card que vai aparecer no final desse vídeo, mostrando qual é a próxima aula para que você dê continuidade aos seus estudos, tá bom? Mas se a gente não tiver lançado ainda, pelo menos você não vai perder, porque você vai receber aí direto um aviso a respeito disso, tá bom? Então, bora pro vídeo. E agora eu quero falar sobre investimentos no exterior, com rendimentos em real e em dólar. Também existe essa diferença, né? Por quê? Porque quando você envia o dinheiro para sua corretora, a origem do seu investimento é em real. Então, isso obviamente abrange a maior parte dos nossos traders. A gente tem traders também no exterior. Se você é um trader que está no exterior, mas você faz a sua declaração de imposto de renda no Brasil, então a origem do seu dinheiro na corretora, ela não é em real. Então existe aí uma diferença, tá? E a gente vai detalhar aqui qual é. Então a diferença é na tributação. Porque existe a origem do rendimento que gerou o seu investimento, então a sua renda aqui foi em real, porque você está no Brasil, ou a sua renda está no exterior ou já em dólar, tá? Isso é muito importante você entender. Eu levei um tempo para entender isso e isso implica em algumas questões muito fundamentais do meu ponto de vista, tá? Porque o ganho de capital, no caso de investimento cuja origem é em real, ele não é como a gente imagina. Ele, na verdade, é representado pela diferença em real entre a liquidação e a aquisição. Ou seja, quando você investe em real, você converte para dólar, X. Quando você volta com esse dinheiro, outro X. Então, essa diferença entre o que você trouxe de volta e o que você mandou em real, você tem que descobrir qual é essa diferença para você, enfim, fazer a sua conta. A gente vai mostrar aqui para você, né, como é que é essa conversão de dólar para real e como é que você vai calcular. Então, esse ganho de capital, ele deve ser apurado de forma parcelada, se for o caso. Diferente do que algumas pessoas ensinam, do que eu pensava também. O que a gente quer dizer com isso, gente? O que a gente ensinava até então? Que se você mandou 10 mil dólares para o exterior, logicamente com origem real, você só começaria a pagar imposto. Lembrando que a gente está mandando para a nossa conta de investimento e não para uma conta não remunerada. Você só começaria a pagar imposto quando esse dinheiro retornasse integralmente para você. Né? Você está lucrando lá, você está voltando com esse dinheiro e você vai apenas mostrar que você está voltando e você não iria pagar imposto porque você não teve lucro ainda. Não é assim que funciona, tá? Então você vai ter que pagar imposto sim sobre o ganho de capital apurando em cima da diferença cambial. Essa é a grande diferença e vamos para o exemplo prático disso. Então aqui no nosso exemplo prático, a gente está enviando 10 mil reais para o exterior. E o dólar saiu a 5 reais. Então a gente faz a conversão, né? Pega 10 mil reais, divide por 5, vai dar 2 mil dólares. Então você enviou 2 mil dólares a 5 reais para o exterior, para a sua conta de investimento. Daí você resolve trazer 200 dólares de volta para casa. Obviamente a gente pode entender que você está lucrando esses 200 dólares lá no exterior, tá? Mas quando você está voltando para casa esses 200 dólares, ainda não é considerado lucro. Por quê? Porque ele foi gerado por rendimentos que têm origem no real. Então, ao sacar da corretora, digamos que o dólar esteja a 5,50. Então, obviamente, você pega 200 dólares a 5,50, vai dar 1.100 reais, tá bom? Então, esses mesmos 200 dólares, quando do envio, quer dizer, na aquisição, quando você enviou, a gente lembra você que ele estava a 5 reais. Então, esses 200 dólares valiam, na verdade, 200 vezes 5, 1.000 reais. Obviamente, o seu ganho de capital é a diferença entre o que você trouxe de volta, 200 dólares vezes 5,50, 1.100, e os 1.000 reais que você inicialmente enviou. Então, o seu ganho de capital foi 100 reais nesse caso aqui, nesse retorno.
Logo, o imposto devido incide sobre esse ganho de capital, que é 15%. Se é R$100, então vai ser 100 vezes 15%. Você vai ter que pagar R$15 sobre esse valor. Tá? Antigamente eu imaginava que você não pagaria nada porque você está voltando ainda com esse dinheiro e você embolsaria o ganho de capital, né? A variação cambial do que veio. Mas não é assim que funciona, tá bom? É desse jeito aí, foi a conclusão que eu cheguei lendo diversas ali questões do próprio programa da Receita Federal falando sobre isso. Então é importante você ter essa diferenciação. Então observe que aqui não nos interessa, eu já falei isso para você, mas vamos reforçar, se esses $200 são lucro ou apenas retorno de capital. Você vai considerar como se fosse retorno de capital, mas tem que pagar a variação cambial, pois o cálculo do imposto é feito dessa forma, tá? Então é independente de você ter ganho ou não. Esses $200 vão ser tributados pelo ganho de capital na variação cambial. Bom, quando você tiver zerado, aí sim, quando você tiver zerado esses R$10.000 que você enviou, quando você conseguir sacar exatamente R$10.000 e independente de se ganhou ou não, mesmo que parceladamente, né, daí em diante você vai entrar em outra regra, e aí a gente vai detalhar agora para você. Bom, a partir daí, caso você não tenha novos depósitos em real, né, de real para dólar, vamos dizer que você enviou esses 10 e dali em diante você começou somente a ganhar, você não perdeu, né, então você conseguiu repatriar R$10.000 sem perder, ou, enfim, tendo lucro, enfim, de todo esse processo daí. Então você passou a fazer o reinvestimento do seu capital. Então agora o rendimento que está gerando esse investimento, ele não está saindo de real, ele está saindo do dólar, tá? Então está sendo feito a partir dos rendimentos de dólar. Então existe diferença agora em como é que a Receita encara isso. Nesse caso, no seu próximo saque, após o montante ter retornado, após os R$10.000 ter retornado, você não vai mais ter que calcular o seu lucro, o seu imposto, na verdade, sobre a variação cambial. Agora você vai ter que calcular em cima do seu lucro em dólar. Se você tinha $1.000 na conta, por exemplo, se você já resgatou esses $1.000, né, equivalente em real, obviamente, ao quando você fez a aquisição dos primeiros $1.000, se você já fez esse resgate, né, desse dinheiro que você mandou para o exterior, então agora o seu saldo passou a ser $1.100, por exemplo, tá? Então quer dizer que dos seus $1.000 iniciais você lucrou $100. Esses $100 que você lucrou é sobre eles que vai incidir o seu imposto. Então o seu imposto vai ser de 15% sobre o lucro. O lucro foi $100. Então é 100 vezes 15, né? Vai dar $15. Digamos que o dólar esteja sendo cotado a 5,50, tá? Que tem que ser o dólar do dia do resgate. A gente vai te dar uma instrução de como é que você vê qual é esse dólar. E você pagou R$ 82,50 de imposto. Atenção! O dólar do dia do resgate não é o dólar que o seu banco utiliza muitas vezes, tá? Não é o valor que você resgatou, não. É o valor que você vai ter que ver num site específico que a gente vai falar para você mais à frente ainda nesse vídeo. Bom, agora a gente vai falar sobre um dos pontos que mais tem chamado a atenção das pessoas nos últimos anos, que é a questão das criptomoedas, né? Que na verdade a Receita considera como criptoativos, né? As criptomoedas não são ativos mobiliários, tá? Como uma ação, por exemplo, e também não são consideradas pelo governo brasileiro como moedas, tá? Então elas são consideradas como bens e direitos, tá? Na verdade você tem aí um bem que tem algum valor de mercado, né? Ou um direito que você pode vender para alguém. Na verdade você tem que ter uma visão mais de investidor nesse caso aqui, por isso que vai ficar na aba de bens e direitos. A gente vai detalhar para você na próxima parte da aula como é que você vai fazer isso lá dentro do programa da Receita Federal, com base no modelo que está vigente em 2021. Então, para efeito do imposto de renda, esses criptoativos podem ser equiparados a ativos financeiros sujeitos a ganhos de capital, os mesmos 15%, né? Ou seja, podem se valorizar e gerar lucro ao longo do tempo, como outros ativos financeiros. Então, quais são os 3 tipos de criptoativos que nesse momento a Receita Federal considera? Tem o Bitcoin, ela considera o Bitcoin de forma separada de todos os outros,
embora o tratamento seja o mesmo, mas apenas em termos de classificação. As altcoins, que são as outras moedas, e os demais tokens. Ganhos obtidos com criptoativos são tributados como ganho de capital, ou seja, começa em 15%. Isso é importante de falar porque existem outras alíquotas que não apenas 15%, e eu vou falar um pouquinho mais delas. Por que a gente não fala muito? Porque esse ganho de capital somente será tributado acima de 5% se ele for acima de 5 milhões, que convenhamos, né? Eu acredito que não é a realidade da maioria, né? De 99,99% dos brasileiros não vão se enquadrar nessa realidade de ganho de capital, tá? Então a gente vai ficar sempre nessa alíquota aí de 15%. Agora, gente, é importante você prestar atenção nesse quesito específico aqui, tá? Você só vai pagar essa alíquota no mês se você negociar acima de R$35 mil dentro das criptomoedas. Isso levar em consideração todas as criptos, todos os ativos ali, todos os tokens que você tenha negociado no mês. Se ficar até 35 mil, não precisa pagar imposto, embora você tenha que declarar o que você tem de posse, tá? Mas se ficou dentro dessa isenção no mês, você não vai precisar pagar imposto de renda, isso é bem legal, tá? Agora, caso esse limite seja ultrapassado, aí é necessário você recolher imposto referente a todo o montante e não apenas o que passar dos 35 mil. Então aí você já sabe que muito brasileiro vai dar um jeitinho, né? Mesmo que ele negocie acima de 35 mil, ele vai continuar declarando, se ele quiser fazer alguma coisa e ficar dentro do imposto de renda, ele vai acabar declarando apenas que ele ficou dentro do limite de isenção, tentando aí dar uma manipulada nas coisas. O fato é que se você fizer isso e você a algum ponto for chamado pela Receita para comprovar, enfim, esse seu jeitinho vai acabar gerando problemas para você, tá? Então, uma outra coisa interessante é que, diferente dos outros tipos de ganho de capital que a gente vai abordar aqui, esse ganho de capital específico ele deve ser pago pelo código da Receita número 4.600 até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Então, se você fez aí agora em fevereiro de 2021, então você teria até o dia 31 de março para gerar o seu DARF usando o código 4.600. Você teria até o dia 31 de março para pagar o imposto referente ao que você negociou nesse mês, tá? Então, digamos que você tenha negociado R$100 mil em criptomoedas, tá? Nesse caso, você vai ter que pagar 15% em cima de todos os 100 mil, claro que é aquilo, né? Em cima do ganho, tá? Não é em cima do... Estou falando que você ganhou R$100 mil, você teve lucro, você vai pagar 15%, seriam R$15 mil. E aí você teria que gerar o seu DARF, código 4.600, e fazer esse recolhimento até o mês seguinte, até o último dia útil do mês seguinte. E eu chamo a sua atenção para essa instrução aqui, ó. Lê com muita calma isso aqui. O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade das operações de aquisição e de alienação. Então você tem que ter comprovação da compra e da venda, além de prestar informações relativas às operações com criptoativos ou moedas virtuais, por meio da utilização do sistema Coleta Nacional disponível no ECAC, quando as operações não forem realizadas em exchange ou quando realizadas em exchange domiciliada no exterior, e aqui ele te dá uma instrução normativa de 2019, que é a número 1888, que você pode ler. Traduzindo isso aqui, presta bem atenção. As exchanges que estão sediadas no Brasil, elas obrigatoriamente enviam as informações do que você tem feito de negociação para a Receita Federal. Se a sua exchange está fora do Brasil, então não há esse envio e você vai ter que fazer essa validação desses dados aí pelo ECAC, seguindo as instruções dessa normativa ali, né, a 1888, que eu recomendo que você leia. Não vou abordar isso aqui, não é meu foco aqui. Mas isso te alerta para a questão de como o aperto está acontecendo, né? Então a Receita Federal está buscando apertar o cerco em cima das pessoas que estão ganhando dinheiro com criptoativos e não estão declarando, tá? Então muita atenção, porque você pode tentar dar um jeitinho de ficar mais ou menos certo e acabar se dando muito mal nisso aí, né? Ou você vai continuar na clandestinidade de forma total, ou você vai procurar fazer tudo certo, porque em algum ponto
do jeito que as coisas estão indo, você vai acabar se enrolando. Bom, e agora sobre as duas tributações que a gente tem, a gente já falou que o day trade, né, é pelo lucro líquido, o imposto é de 20%, e a gente vai ficar sempre, no caso da tributação, pelo ganho de capital, ou seja, 15%, se não passar de 5 milhões de reais, é aquilo que eu te falei. A maioria absoluta dos casos vai se enquadrar nisso aqui, então você vai pagar 15%. E qual é a alíquota acima disso? De 10 a 30 milhões, parabéns, você é multimilionário já, e o seu imposto é de 20%. Você vai ficar feliz da vida de pagar esse imposto, porque, vou te contar, se você está ganhando acima de 10 milhões ali, né, acima de 5 milhões na verdade, o seu imposto de renda, parabéns, você está realmente ficando muito rico já, e você tem mais é que pagar imposto mesmo, e agradecer por você ficar dentro dessa alíquota aí, tá certo? Tá, e agora você deve estar se perguntando, mas e o que acontece entre 5 milhões e 10 milhões? Bom, aí você vai pagar 17,5%, tá? Eu deveria ter colocado aqui também, mas fica a dica para você aí, que certamente vai gerar essa dúvida, eu percebi agora enquanto a gente estava gravando a aula aqui. Tá? Então, se você estiver até 5 milhões, 15%, de 5 a 10 milhões você vai cair em 17,5%, e até 30 milhões o imposto é de 20%, e acima disso, se eu não me engano, são 22,5%. Eu não vou abordar isso porque se você realmente está nesses patamares, meu amigo, você não vai estar assistindo essa aula aqui, você tem alguém para fazer isso para você, com certeza, tá? Então agora algumas considerações que eu quero que você tenha antes da prática, que é a continuidade dessa aula. O imposto sobre o ganho de capital deve ser pago, como eu já falei em outro caso aqui, até o último dia útil do mês seguinte ao fato. Você tem que utilizar o código da Receita, que não é para cripto. Lembre-se que cripto é o 4600. Então o código da Receita aqui é 8523, que são ganhos de capitais nas alienações de bens e direitos e nas liquidações e resgates de aplicações adquiridas em moeda estrangeira, que é o caso do day trading no exterior, do Forex, etc. e tal. Então, com exceção das criptomoedas, nós não iremos abordar a questão de quem é investidor. Eu vou mostrar o preenchimento do programa da Receita Federal para você que é investidor, né, em criptomoedas e não em outras coisas, tá? Eu tenho ações, detenho ações, eu quero investir, eu quero ver como é que eu faço a declaração. Não vou abordar isso aí, não é o nosso foco aqui, tá? Então, para o day trading em CFDs, Forex, índice, etc., devemos pensar que tudo é swing trade. A gente já falou para você, para a gente poder cair nessa categoria aí dos 15%. Então isso automaticamente vai nos colocar inicialmente, claro, nessa categoria de ganho de capital. Então o valor do dólar a ser usado deve ser, lembra que eu falei para você que não é o dólar que você recebe lá na sua conta, não, que é feita a liquidação pela sua casa de câmbio ou pelo banco que você está utilizando, tá? O dólar, para você fazer os seus cálculos para a Receita Federal e para o seu imposto de renda, ele é o do fechamento da PETAX divulgado pelo Banco Central do Brasil diariamente neste endereço aqui, tá? Banco Central do Brasil, Estabilidade Financeira, / histórico de cotações. Você vai achar qual é o dólar da PETAX do dia do resgate, fechamento, tá? É esse dólar que você vai utilizar. E o que vamos usar como programa? Nós vamos usar o imposto de renda da pessoa física, obviamente. O apurações de ganhos de capital de pessoa física vai te ajudar bastante aqui, né, para você fazer a apuração mês a mês e depois importar esses dados para dentro do site da Receita Federal. Você pode usar uma planilha também para você ter um controle dos seus gastos, um controle dos seus dados, principalmente em termos de ganho, de compra e venda de ativos ali, para você entender como é que foi o montante que você gerou diariamente, pensando aí como day trader, né, para você ter ali um controle melhor. Mas também em termos de operações que você fez de mais longo prazo, ou mesmo controle semanal ou mensal para você apurar o seu lucro, você pode usar uma planilha e fazer isso. Não que seja obrigatório, é claro, você não tem necessariamente que fazer desse jeito aí, né? Mas é uma possibilidade, tá bom? Então esses programas aí você vai fazer o download do site da Receita Federal, o imposto de renda e a apuração de ganho de capital e vai fazer a instalação. E para terminar essa primeira parte da aula, temos aí um assunto bastante polêmico. Então a polêmica ela fica dentro da seguinte questão, tá?
Devo ou não considerar o limite de isenção de 35 mil? Bom, vamos lá. Por que surgiu essa questão? Existe uma definição no imposto de renda chamado bem de pequeno valor para fim de exclusão de ganho de capital, considerando-se coisas que estão no exterior. Ações negociadas em mercado de balcão, cujo valor de alienação seja de até 20 mil. Então, ações, não é CFDs, tá? São ações realmente. Nesse tal do mercado de balcão, que eu já te falei que eu não sei especificamente como isso funciona, mas se você fez esse tipo de negociação, então, se você ficou dentro desse limite de 20 mil reais, você está isento do imposto nessa operação. Ações negociadas no exterior, na Bolsa de Valores especificamente, isso é uma bolsa centralizada, como eu estou operando na Nasdaq, estou operando na NYSE. Essas bolsas, elas são exatamente o tipo de bolsa que estamos considerando aqui, tá? Então, se você fez negociações e você fez alienações até 35 mil reais, você está isento de pagar imposto. Perceba que isso aí não vale para você que está com moeda estrangeira em espécie. Se você está comprando dólar, não tem isenção até 35 mil de nada disso. Você compra dólar aí para você especular, tá? É claro que dificilmente o Banco Central vai atrás desse pessoal, mas se você está fazendo isso, comprando dólar simplesmente para especular, você não entra nisso aqui, tá? Se você compra e vende dólar, você está, na verdade, tendo que pagar imposto pelo ganho de capital, mas, enfim, muita gente faz isso e não paga nada, mas pensa que às vezes está dentro dessa regra de exclusão aqui de ganho de capital, mas não está, tá? Quem está especificamente são essas duas questões aqui das ações e a questão das criptomoedas que a gente já falou também, né? Então, não é por ativo negociado. Aí eu tenho 3 ações, cada uma delas eu fiz a venda e ficou abaixo de 35 mil na bolsa, né? E eu quero ter isenção. Não é isso, tá? Então, você tem que levar em conta todos os negócios que você fechou no mês para você realmente apurar se você está dentro ou não dessa questão aqui. Lembrando que não vale para day trade, mas é claro que ninguém aí se considera day trade, né? Para efeito de imposto de renda, a maioria vai se considerar, a maioria não, todo mundo vai se considerar como swing trader, né? Como investidor, então vai tentar cair nisso aí, tá? É claro que se a Receita pedir os seus dados e for investigar mais a fundo, isso pode dar ruim, mas eu não tenho assim nenhum exemplo pessoal que eu tenha conhecido que se deu mal com essa questão de se considerar swing trader e não day trader, tá? E para criptomoedas, essa isenção está expressamente colocada na instrução sobre o assunto, tá? Então, quer dizer, ela existe sim para criptomoedas. A minha grande dúvida é, ela se aplica ou não ao Forex, CFDs, INS e etc. Tem várias pessoas falando que isso se aplica para esses casos e as pessoas estão deixando de pagar imposto quando ele não ultrapassa, suas negociações não ultrapassam 35 mil reais no mês, o que é um volume de dinheiro bem considerável. Eu acho que essa percepção está incorreta. Eu acho que você deve sim pagar o imposto, mesmo que você esteja abaixo disso aí, se você não está nesses casos expressos aqui. Agora, isso é muito pessoal, tá? É uma pergunta que você deve se fazer. Devo ou não pagar imposto se eu estou abaixo do limite de 35 mil? Na minha opinião, você deve pagar. Você deve fazer sim, a não ser que você esteja dentro desses casos ali de ações em bolsa de balcão, ações em bolsa centralizada ou de criptomoedas, que está expresso nas instruções da Receita. Para todo o restante, eu tenho dúvida e eu acho que é melhor você se enquadrar e pagar. Mas, como sempre, é uma decisão muito pessoal. Então, para essa aula não ficar muito longa, a gente vai parar por aqui e a gente vai se ver na próxima aula dando continuidade ao assunto, agora dentro dos programas da Receita Federal. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.